Apocalipse de Adão. A revelação que Adão passou para seus filhos Sete no ano 700, dizendo: escute minhas palavras, meu filho Sete. Quando Deus havia me criado através da terra, junto com Eva, sua mãe, eu caminhava com ela numa glória a qual ela havia visto no éon do qual ela tinha vindo. Ela me ensinou sobre a sabedoria do Deus eterno. E nós parecíamos os grandes anjos eternos, pois éramos mais elevados do que o Deus que havia nos criado e os poderes junto dele, os quais nós não conhecíamos. Esse Deus, o regente dos céus, do caos e dos poderes, nos dividiu com fúria. Então nós nos tornamos duas criaturas mortais. E a glória em nossos corações nos deixou, a mim e a sua mãe Eva, junto com a primeira sabedoria que viveu dentro de nós. E a glória fugiu de nós e entrou em um outro grande reino. Não este do qual nós viemos, eu e sua mãe Eva. Mas a sabedoria entrou na semente dos grandes seres eternos. Por este motivo eu te dei o nome daquele homem que é a semente da grande geração raça, ou de quem ela vem. Depois daqueles dias, a sabedoria eterna do Deus da verdade se afastou de mim e de sua mãe Eva. Desde então nós aprendemos sobre coisas mortas, como homens. Aí nós reconhecemos o Deus que havia nos criado. Porque nós não éramos estranhos aos poderes dele. E nós o servimos por medo e submissão. E após estas coisas, nossos corações se escureceram. Agora eu dormi no pensamento do meu coração. E eu vi três homens diante de mim cuja aparência eu não fui capaz de reconhecer, já que eles não eram dos poderes do Deus que havia nos criado. Eles superavam, glória, e, homens, me dizendo: levante, Adão, do sono da morte, e ouça sobre o aion eterno e a semente daquele homem para o qual a vida veio, aquele que veio de você e de Eva, sua esposa. Quando eu ouvi estas palavras dos homens grandiosos que estavam diante de mim, então nós suspiramos, eu e Eva, em nossos corações. E o regente, o Deus que havia nos criado, ficou diante de nós. Ele nos disse: Adão, por que vocês dois estavam suspirando em seus corações? Vocês não sabem que eu sou o Deus que os criou? E eu soprei dentro de vocês um espírito de vida como uma alma viva. Então a escuridão encobriu nossos olhos. Então Deus que nos criou, criou um filho de si mesmo e Eva, sua mãe. Eu tinha um desejo doce por sua mãe, porque, no pensamento do meu, eu tinha um desejo doce por sua mãe. Então o vigor de nossa sabedoria eterna foi destruído em nós, e a fraqueza nos perseguiu. Por isso os dias de nossas vidas se tornaram poucos. Pois eu soube que eu estava sob a autoridade da morte. Agora então, meu filho Sete, eu irei te revelar as coisas que aqueles homens que eu vi diante de mim primeiro me disseram após eu ter completado os tempos desta geração e os anos da geração terem sido cumpridos. Então, escravo. Página 68 em branco. Pois de Saclas, o regente-chefe, serão despejados banhos de chuva, para que ele possa destruir toda a carne da terra a respeito das coisas que ele almeja, junto com aqueles da semente dos homens para os quais se transmitiu a vida da sabedoria que veio de mim e de Eva, sua mãe. Porque eles eram estranhos a ele. Posteriormente, virão grandes anjos em nuvens altas, que trarão aqueles homens para o lugar onde o Espírito da vida habita, glória. Lá, vem do oitavo céu para a terra. E toda a multidão de carne será abandonada nas águas. Então ele descansará de sua fúria. Então Sabaoth, que é chamado Senhor das Forças, lançará seu poder nas águas, e ele dará poder aos filhos dele e à humanidade por meio da arca, junto com os animais, quaisquer que ele desejar, e os pássaros do céu, os quais ele chamou e soltou na terra. E ele irá dizer para Noé, o qual as gerações chamarão de Deucalião: veja, eu te protegi na arca, junto com sua esposa e os meus filhos e as esposas deles e os animais deles e os pássaros do céu, os quais você chamou e soltou na terra. Portanto, eu darei a terra para vocês, seus filhos e os meus filhos. Vocês irão governar como reis, seus filhos e os meus filhos. E nenhuma semente virá de vocês dos homens que não ficarão em minha presença dois em outra glória. Então eles se tornarão como a nuvem da luz grandiosa. Aqueles homens virão, que foram enviados da sabedoria dos grandes aeons e dos anjos eternos. Eles ficarão diante de Noé e dos filhos do Senhor das Forças. E o Senhor das Forças dirá para Noé: por que você se desviou do que eu te falei? Você criou uma outra geração para que você pudesse zombar do meu poder. Então Noé dirá: eu declaro diante de seu poder que a geração destes homens não veio de mim nem dos meus filhos, sabedoria. Então ele o grande se irá, aqueles homens, e os levará para a terra própria deles, e construirá para eles uma habitação sagrada. E eles serão chamados por aquele nome raça inalterável, e habitarão lá por 600 anos numa sabedoria de incorruptibilidade. Os anjos da luz grandiosa irão morar com eles. Nenhuma obra vergonhosa irá habitar nos corações deles, mas apenas a sabedoria de Deus.
Então Noé dividirá a terra inteira entre seus filhos, Cão e Jafé e Sem. Ele dirá para eles: meus filhos, ouçam minhas palavras. Vejam, eu dividi a terra entre vocês. Mas os sirvam por medo e submissão todos os dias de suas vidas. Não deixem que sua semente se desvie da face de Sabaoto Todo-Poderoso. 3. Eu e sua, filho de Noé, minha semente será agradável para você e para o seu poder. Lacre-a com tua mão forte, com medo e mandamento, para que a semente inteira que veio de mim não se desvie de vocês e de Sabaoto Todo-Poderoso, mas irá servir em humildade e medo de sua sabedoria. Então outros da semente de Cão e Jafé virão, 400.000 homens, e entrarão em outro solo, e farão estadia com aqueles homens que vieram da grandiosa sabedoria eterna. 4. Porque a sombra do poder deles protegerá de todo o mal e desejo impuro aqueles que estiveram com eles. Então a semente de Cão e Jafé formará 12 reinos, e a semente deles entrará também no reino de outras pessoas. Então os regentes irão consultar, que estão mortos, dos aeons grandiosos de incorruptibilidade. E eles irão até Sabaote, o Deus deles. Eles adentrarão os poderes, acusando os homens grandiosos que estão em suas glórias. Eles dirão para Sabaote: qual é o poder destes homens que permaneceram na sua presença, que foram tomados da semente de Cão e Jafé, e que contabilizarão 400.000 homens? Eles foram recebidos dentro de um aeon diferente do qual eles vieram, e eles destruíram toda a glória do seu poder e o domínio da sua mão. Pois a semente de Noé, através dos filhos dele, cumpriu totalmente a sua vontade, igualmente a todos os poderes nos aeons sobre os quais a sua força a governa, enquanto tanto aqueles homens e os que fazem estadia na glória deles não fizeram a sua vontade. Mas eles desviaram a multidão inteira. Então o Deus dos aeons os dará alguns daqueles iluminadores que os servem. Eles chegarão àquela terra onde estarão os homens grandiosos que não foram corrompidos, nem serão corrompidos, por qualquer desejo. Porque a alma deles não veio de uma mão suja, mas veio de um comando grandioso de um anjo eterno. Então sobre aqueles homens serão lançados fogo, enxofre, e asfalto, e aqueles aeons serão encobertos por fogo e névoa ofuscante, e os olhos dos poderes dos iluminadores se escurecerão, e os aeons não os verão naqueles dias. E descerão nuvens grandiosas de luz, e outras nuvens de luz descerão até eles, vindas dos aeons grandiosos. Abrasax e Sable e Gamaliel descerão e trarão aqueles homens para fora do fogo e da fúria, e levarão eles acima dos regentes e dos poderes, e os levarão embora, de vida, e os levarão, a aeons, morada dos grandes, lá, com os anjos sagrados e os imortais. Os homens serão como aqueles anjos, pois eles não são estranhos a eles. Mas eles trabalham na semente incorruptível. Mais uma vez, pela terceira vez. 5.